Começou. Tá aparecendo, né, o PowerPoint? Natália. Ah, não, tá. Tá, agora tá. Maravilha. Bom, essa aula, comumente eu gravo, e posto já no começo da semana para que vocês tenham acesso, a gente consiga fazer as atividades, mas como a gente não vai ter encontro síncrono, né, eu achei melhor fazer essa aula de forma síncrona para a gente conseguir interagir um pouco. É uma aula condensada, eu selecionei um texto pequeno, né? Um texto tem 9 páginas lá, que é o texto da professora Marta Sforni, que é uma professora da Universidade Estadual de Maringá, e ela é especialista no assunto, na temática mediação, de um ponto de vista mais da teoria da atividade. Escola russa, né? Do pensamento educacional. E isso aplicado à educação, né? Que é que nos importa. E essa temática da mediação é uma temática muito importante para a gente entender a própria disciplina, né? Linguagem e aprendizagem no escopo da informática na educação. Então, a ideia é pensar o texto, não só ele, vou trazer outras referências aqui, mas dentro dessa chave de leitura, né? Como que eu posso refletir sobre a linguagem na aprendizagem e o contrário, né? A aprendizagem na linguagem, e compreender também o processo educacional no âmbito da educação formal, né, como um ato discursivo. Então, se é um ato discursivo, é um ato comunicativo, é um ato intencional, então é um ato simbólico que requer a linguagem. Eu não sei se você chegou a ler o texto, um texto bem tranquilinho, mas que ao mesmo tempo traz bastante conhecimento mesmo, esclarecimento no que se refere às teorias que têm a interação, né, no bojo aí da sua discussão. E aí, para a gente iniciar essa conversa, eu trouxe aqui 2 tirinhas, né? Uma tirinha bastante voltada para a temática do curso, né, informática, e aí eu trago na educação, e uma segunda voltada para o próprio processo educacional, pensando na função do professor. Então, na primeira a gente tem lá, ideologia e internet, né, é a tirinha. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor, eu sou profissional. Novas oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Então, aqui, já deixa eu comentar, tá? A gente tem uma representação muito interessante do que vem acontecendo, desculpa, considerando os processos de construção do conhecimento, disseminação da informação, sobretudo, né? A gente vai ver um pouco dessa diferença na segunda semana. Mas isso, né? Esses novos processos, novos regimes, dentro de uma esfera que é a esfera da internet, mais especificamente as redes sociais. Então, não é nenhum segredo para ninguém que a gente tem hoje redes muito lucrativas, muito penetrantes, né, na nossa sociedade, que disseminam fake news, por exemplo. Então, a gente tem profissionais que são especializados nisso, né? Em emitir informação falsa. Mas não só isso. A gente tem já os blogueiros de profissão, que se não produzem fake news, né? Que, digamos, são blogueiros que produzem conteúdo, e esses conteúdos não são falsos, eles são aqueles blogueiros que formam opinião. Então, a gente tem muitos blogueiros de moda, de cosmético, sei lá, de automobilismo. Todas as esferas que a gente for pensar, a gente tem blogueiro hoje. Então, essa ação, né, de produzir conteúdo e disseminar na internet virou uma ação profissionalizada, né? Blogueiro. Isso na política ficou muito notável nas últimas eleições, né? Então, a gente viu uma influência muito grande desse tipo de veiculação de informação nas redes sociais, na tomada de decisões pela população, né? E essa tirinha, ela mostra para a gente que se a gente tinha há pelo menos 2 décadas, né,
a formação de opinião como sendo algo bastante típico da televisão e do rádio, e não só a formação de opinião, né? A formação de opinião é algo secundário, mas a veiculação da informação, como sendo algo típico dessas duas mídias, né, TV e rádio, hoje a gente tem isso sendo suplantado, né? O local por excelência onde acontece a veiculação da informação, seja ela verdadeira ou falsa, né? E que porventura leva à formação da opinião é a internet. Notadamente as redes sociais, porque as redes sociais acabam criando as bolhas, né? Então, eu acesso aos conteúdos muitas vezes com base naquilo que é postado pelos meus amigos, né? No caso do Facebook, por aqueles que eu sigo ou me seguem, no caso do Instagram e por aí vai. E, especificamente no caso do WhatsApp, que é outra rede social possibilitada pela internet, a gente tem as nossas redes de contatos mais próximas, né? Então, talvez com um nível um nível maior de confiabilidade. Isso tudo para a gente pensar o quê? De onde que vem a informação que é veiculada nas redes sociais? O que está por trás dessa veiculação de informação e em que medida isso gera conhecimento, né? Eu, como professor, trabalho isso com os meus alunos de que maneira? A segunda tirinha, né, uma tirinha, digamos, mais clássica, né, não necessariamente uma tirinha tão moderna quanto a de cima, e a gente tem lá no primeiro quadro, né? Por que tudo isso? Então, é um menino de frente ali para uma tela de televisão. Os professores são assim tão perigosos? A segunda tela, o garoto e outra pessoa. Para alguns, são sim. O menino continua vendo a TV e a gente tem a pessoa, o adulto, que está ali na cena dizendo: eles podem ensinar o povo a pensar. Não, isso é uma perspectiva bastante freiriana, né? Se a gente parar um pouquinho para refletir, que leva a gente a começar a ponderar sobre o papel da educação e logo o papel do educador, né? A gente sabe que uma perspectiva mais emancipatória da educação é uma perspectiva que prevê a transformação social por meio do processo educativo, né? Então, não é uma educação bancária, é uma educação libertadora. E essa educação libertadora passa necessariamente pela reflexão, pelo professor atuar como aquele que leva o aluno, que abre a janela, né, do aluno, que leva o aluno a conhecer o mundo sob diferentes perspectivas, de soltar aquelas amarras sociais que os prendem, né? E isso é muito importante porque leva o professor a ser não aquele que simplesmente veicula, que transfere, que coloca no aluno, né, um conhecimento, um conteúdo, mas aquele que mostra para o aluno as possibilidades de conhecer. Essas possibilidades de conhecer são reflexivas, né? São possibilidades que, em larga medida, né, em última instância, levam ao exercício da cidadania, que é aquilo que é a nossa grande finalidade, né? Quando a gente está pensando em educação. Lógico, é a gente ter acesso aos conhecimentos construídos ao longo da história humana? Mas o que eu faço com isso? Eu sou cidadão, né? E ser cidadão envolve várias coisas, né? Desde você conseguir ter uma profissão, se inserir no mundo do trabalho, até você lutar pelos seus direitos, né? Eventualmente mediar uma injustiça e por aí vai. Você quer comentar alguma coisa sobre as duas tiras? Ju? Eu acho que não, Natália. Agora, da primeira, eu só lembrei que hoje em dia, como você disse que virou profissão, né? Tá muito em modos criadores de conteúdo, né? Então, e ele, assim, o pouco que eu acompanho das redes sociais, eles andam falando muito dessa questão de ser uma profissão, né? E não apenas um passatempo, algo assim do tipo. A criação de conteúdo, ela está entrando bem forte agora na área educacional, principalmente por conta das videoaulas, né? Então, o pessoal entrou no regime remoto, ou então fortalecer um pouco mais EAD, a criação de conteúdo ficou em voga na educação. Mas eu não sei se você sabe, no marketing, ela já é muito forte.
Por exemplo, às vezes você está lendo uma notícia, né, lá num site de notícias, por exemplo, e de repente você coloca lá, você vê uma notícia que não é uma notícia, né, e eles até colocam, no caso da UOL, por exemplo, eles colocam, né, conteúdo publicitário, mas tem lugar que não coloca, e tá lá assim, 8 formas de melhorar o temperamento do seu cachorro, né? Aí você vai lá e vê tudo, e aí tem lá 8 dicas mesmo para você tornar o seu cachorro mais bonzinho, né? Mais obediente, tudo mais. Em algum momento, eles vão fazer um procedimento ali para que você possa chegar a uma determinada empresa que trabalha com produtos caninos, ou seja um adestrador, né? Ou seja, sei lá, uma marca de ração que promete melhorar o comportamento canino, não sei. Né? Pode ser uma coisa mais direta ou pode ser indireta, né? E isso é um marketing de conteúdo. É aquilo, eu tenho acesso a um dado conteúdo que é patrocinado por uma marca de forma direta ou indireta, e esse conteúdo visa a me chamar, né, a chamar a minha atenção como cliente em potencial, para que eu vá cada vez mais tendo acesso àquilo que aquela empresa vende, né, o serviço, o produto, e consequentemente eu compre. Então isso é muito comum. Hoje em dia a gente quase não vê marketing que não seja de conteúdo, porque as pessoas não se interessam. Né? Agora, quando o marketing ele traz alguma coisa para a pessoa se apropriar, né, uma informação, a pessoa acaba acessando, digamos assim. E isso acontece o tempo inteiro. Se você digita, por exemplo, assim, no Google, sei lá, educação à distância, você vai ver entre os primeiros ranqueamentos ali de sites, blogs de faculdades à distância, explicando. Então, por exemplo, assim, você vai ver um blog, sei lá, da Pitágoras, né? E aí, da Unopar também é muito forte em educação à distância. O que é educação à distância? Qual a diferença entre educação à distância e educação presencial? Ensino remoto e educação à distância são as mesmas coisas? Então, tá informando, tem conteúdo, mas no fundo, o que quer é vender, né? A ideia, a marca, né, da faculdade ali. Mas é realmente isso. Hoje a gente tem o conteúdo, né? E aí o conteúdo é informação, como sendo algo muito presente nessa sociedade da informação, do conhecimento, da aprendizagem que a gente vai ver depois, né, na próxima unidade. Bom, Ô, Natália, mas será que essa questão, no caso da educação, chegaria a atingir esse ponto que o marketing tem hoje em dia? eu não sei. Eu acho que, assim, da forma como é feito no marketing de conteúdo, não, sabe? Ó, por exemplo, vai fugir um pouquinho do assunto, mas eu acho que tem a ver com a tua pergunta. Tem uma empresa chamada Rock Content, que é uma empresa até aqui de Minas, ela é lá de Belo Horizonte, ela é especializada em marketing de conteúdo. Então, ela recruta os produtores de conteúdo, ela tem os clientes para quem esses produtores escrevem, eles são todos freelancer, inclusive, mas é assim, uma empresa de marketing de conteúdo, né? Até se você for ver, tem pessoas especializadas, administradores, pessoal do marketing de propaganda e publicidade, do marketing e tudo mais. Eu vejo que, assim, no caso da educação, a situação fica um pouco mais complexa, porque a gente está lidando com conhecimento, não é só informação. Né? E aí tem uma diferença muito importante. A informação ela é dada, né? A gente espera, inclusive, que ela tenha um grau de veracidade, né? Que ela não seja falsa. Mas o conhecimento existe o trabalho sobre a informação. Né? Tem as fontes, se for conhecimento científico, envolve necessariamente teorização, pesquisa, e a educação formal trabalha com conhecimento científico. Então fica muito mais difícil produzir conteúdo na área educacional, né? Tanto que, se a gente for ver as nossas videoaulas, tem videoaulas distintas no curso, né? Tem professores, assim, que nem o Paulo Ávila, que ele, você vai ver as aulas dele, são aulas super bem feitas, assim, né? Do ponto de vista da diagramação, né? Do audiovisual e tudo. As minhas não são. Eu não tenho formação de EAD, eu fui pegando na prática, o Paulo tem. Então, assim, pode ser que se profissionalize isso, principalmente depois da pandemia? Eu acho que pode,
Mas esse grau de cientificidade com o qual a gente tem que trabalhar dentro das instituições de ensino, que não existe no marketing de conteúdo, ele, assim, é essencial na área educacional. Por isso que eu acho que não vai ficar dessa maneira como marketing de conteúdo. Não sei se eu me fiz entender. Que eu não tô te Não, deu vendo, tô sim. olhando a tela aqui do meu, do meu Não, deu PowerPoint. sim. Tá, maravilha. Bom, então só pensando, quais são as questões norteadoras? E daí eu vou falar, se você quiser comentar todas elas ou quiser falar sobre uma ou outra, você fica à vontade. As questões que norteiam aqui o que a gente está discutindo. Primeiro, como construímos conhecimento. Essa é uma questão epistemológica básica, né? Que está assim no alicerce da ideia de como a gente aprende. Porque construir conhecimento está muito associado a aprender, né? A adquirir algo que a gente não tem. Aí, como essa aquisição é pensada, se ela depende do outro, depende do próprio objeto, depende apenas daquele que conhece, é outra coisa. A gente sabe que nas teorias pedagógicas existem várias variações justamente por causa disso. Mas a ideia geral é como eu conheço, né? Como esse processo ele se dá. E aqui, da forma como eu faço a pergunta, já dá para imaginar que eu penso que é um processo construtivo, né? Que envolve, então, os atores sociais, envolve o objeto, envolve aspectos sociais, culturais, aspectos emocionais, né? E por aí vai. Qual o papel da interação, da linguagem e da comunicação na construção do conhecimento? Então, aqui eu pressuponho que exista, né, um papel desses fenômenos, né, dessas instâncias. Quais são esses papéis? O que entendemos por ensinar e por aprender? E isso é básico para todo mundo que ensina, né? Para todo mundo que é professor, que está nesse ofício, né? De levar ao outro aquilo que ele não sabe, ou mostrar para o outro aquilo que ele sabe, mas não percebeu, né? Dar relevância aos objetos de conhecimento. E é interessante a gente, como professor, pensar isso. A gente sempre, ou se não faz, deveria, reflete sobre o que é ensinar, mas o que é aprender, né? E aí o que é aprender está relacionado com os processos avaliativos, está relacionado com aquilo que a gente espera do aluno, tanto em comportamento quanto em desempenho, está relacionado com o exercício que a gente faz para nos colocar no lugar do aluno e tentar entender se aquilo que eu tento ensinar como professor faz sentido para ele, é útil, não atende currículo só, né? Mas dá conta de atender as demandas do meu aluno. Isso tem tudo a ver com a informática na educação, tem tudo a ver com uma disciplina que se chama linguagem e aprendizagem. Porque a gente está pensando, se a gente for pensar no ensino fundamental, no ensino médio, em nativos digitais, né? Em crianças, em adolescentes que nasceram na era da informática. Não estou dizendo que todos têm acesso, aí é uma outra questão, mas que todos nasceram numa época em que a informação e o conhecimento são construídos, né, de forma massiva através da rede, eles nasceram. Então, Ju, eles não aprendem como eu aprendi, como você aprendeu, né? Então, a gente tem outra configuração sobre a qual a gente precisa pensar. O que é a mediação? Qual a função da mediação e como a mediação opera nos processos de ensino-aprendizagem? Lembrando que o texto tem lá no seu título a palavra mediação. Então, aqui eu estou supondo, tenho como pressuposto, que a mediação tem uma função importante, né? Ela tem um modo, ou alguns modos de operar, né, nos processos de ensino-aprendizagem, e ela tem uma certa natureza, né? Ela tem uma certa tipificação. De que formas as tecnologias digitais influenciam, condicionam, não sei, a construção do conhecimento, né? Então, não só o uso massivo que a gente faz hoje das tecnologias digitais, está fazendo ainda mais agora, né, na pandemia, mas a forma como o mundo é moldado atualmente, e é um mundo tecnológico, só a gente pensar nas práticas cotidianas, né? O meu celular, quantas vezes a gente liga para a pessoa hoje? A gente manda um WhatsApp, né? Ou então,
Quantas vezes que a gente precisa, não sei, isso depois com a pandemia principalmente, né? Ir a uma repartição pública para fazer algo? Será que não dá para fazer pelo site da repartição pública? Então, em que medida que o advento e a popularização das tecnologias digitais, elas moldam, elas interferem a forma como a gente constrói conhecimento, né? Eu fiz uma pesquisa de TCC com um aluno muito interessante, ele é até da gestão comercial, e ele tentou verificar a preferência dos leitores hoje, né? Por livros digitais ou por livros físicos. E o que ele encontrou de modo geral? Existe uma propagação, um aumento grande, né, da leitura de e-books, né? Mas essa propagação ela acontece sobretudo quando esses e-books são gratuitos e as pessoas acham que realmente é muito mais fácil, muito mais acessível ler um e-book. Mas as pessoas que preferem os livros físicos têm essa preferência porque gostam da materialidade do livro. Então, assim, facilita, né? Facilita. Tecnologia digital modifica, dá outro sentido para várias ações. Mas isso não quer dizer que o que não é digital também não condiciona ou não influencia a nossa construção do conhecimento. E por último, muda-se o papel do professor, tendo em vista a massificação e a popularização das tecnologias digitais? Ou o papel é o mesmo? Então, a gente tem aí uma nova forma, ou deveria ter, de atuar como professor, tendo em vista que o mundo é marcadamente digital, né? Tendo em vista as nossas práticas sociais. Você quer comentar alguma coisa? É, primeiro sobre a pergunta do ensinar e aprender, né? Eu vejo que são conceitos, né, diferentes, claro, e que no caso, na minha percepção, o ensinar é uma forma, entre aspas, de estar transmitindo esse conhecimento. E o aprender seria a forma de estar adquirindo esse conhecimento, tá? Mas, assim, nem sempre a criança ou o aluno a gente pode estar ensinando, mas nem sempre ele vai estar aprendendo, né? E na questão do texto da mediação, Natália, eu fiquei um pouco com dúvida em relação ao texto. Ele é curto, mas ele te deixa com umas pulguinhas atrás da orelha. Né? Sim, eu vi que bem lá no início, né, quando ele fala do conceito de mediador segundo Vygotsky, ele traz dessa questão que nem sempre a mediação é entendida somente como interação, né? E aí daria a minha dúvida, que eu li o texto inteiro, mas eu não sei se eu compreendi muito bem. Tá, vou chegar lá daqui 2 slides, tá bom? Tá, e eu aguardo ela. Então tá bom. Bom, aqui, para a gente pensar um pouco, e isso aqui não tá lá no texto, né? São ponderações, leituras minhas que eu já fiz, e aí, quando eu cito Vygotsky 2007 e Vygotsky 2005, tá no final aqui nas referências, são leituras que eu já fiz. O meu doutorado é de base vigotskiana, né? E assim, por isso, esse conhecimento um pouco mais aprofundado. São questões para a gente pensar na perspectiva vigotskiana, considerando linguagem, comunicação e interação na aprendizagem, que são importantes para a gente entender o processo de mediação. Quando a gente está no campo educacional, a gente percebe muito, né, que existe um interesse pela interação. É claro que isso é muito tributário dos estudos vigotskianos. Não só Vygotsky, Leontiev, Luria, que são autores que foram importantes, são fundamentais ainda. Talvez o Vygotsky seja aquele que mais influenciou a gente aqui no Ocidente, mas a gente tem outros, né? Então, o interesse na interação, né, considerando o campo educacional, ele é muito premente, sobretudo naquelas abordagens que tomam o conhecimento como sendo um resultado de construções intersubjetivas. Então, entre os sujeitos, né? Não é uma construção que se dá no sujeito sozinho, né? É um sujeito em relação ao outro. Essa construção do conhecimento, ela tem uma natureza sociocognitiva. Então, ela envolve as nossas cognições, né, memória, linguagem, atenção, percepção, etc, etc, né?
mas ela tem uma ancoragem social muito grande, né? E essa construção sociocognitiva, né, que é intersubjetiva e que produz o conhecimento, ela é necessariamente mediada. E aí é que vem o nosso texto daqui a pouco, né? Por prática simbólica, desculpa, que envolve algum tipo de linguagem. Então, a linguagem, ela é a cognição por excelência da aprendizagem. E aí, a linguagem e suas diferentes modalidades. Quando eu estou falando de linguagem, eu estou falando de língua, né? Língua é um dos tipos de linguagem, mas não é só. Se a gente pensar os sinais de trânsito é um tipo de linguagem. Se a gente pensar, por exemplo, os gestos são linguagens, né? Isso aqui é uma linguagem, né? Um gesto muito popular, que na nossa sociedade tem uma determinada significância, né? Isso aqui, dependendo da sociedade, dependendo da época, tem uma outra significância. E por aí vai. E entre as possibilidades de linguagem, a gente tem a língua. Né? A língua que é sempre um sistema organizado de signos que tem uma estrutura e uma relação entre os elementos dessa estrutura. E aí, no nosso caso, seres humanos, a língua é fundamental. Todos nós temos uma língua, né? Seja uma língua falada, né? Uma língua, então, de base oral, como é o português, como é o inglês, como é o russo, ou seja, uma língua de base gestual, né? Então, que envolve ali outros elementos visoespaciais, como a Libras, língua brasileira de sinais, como a LIS, língua italiana de sinais. E aí, no caso da língua, das línguas orais, como o português, ela ainda tem outra divisão. Ela pode ser uma língua simplesmente falada, né? Então, oralizada, ou ela pode ser escrita, no caso das línguas que tem escrita, que é o nosso caso, né? Mas não são todas que têm. Então, a linguagem, ela é fundamental para o processo de mediação, né? Então, o Vygotsky já falou muito para a gente, né, que a linguagem é o processo mediador por excelência, né? O de primeira ordem. É aquele processo por meio do qual a gente constrói o conhecimento, né? Então, ele é um instrumento cognitivo. Na perspectiva vygotskiana, todo indivíduo, ele é indivíduo, né? Por conta das relações que ele é capaz de estabelecer com os outros. Se a gente for pegar um autor que é bem recente, que é um psicólogo norte-americano, que está lá na Alemanha, no Instituto Max Planck, que é o Tomazello, ele vai dizer, olha, ele é capaz de estabelecer essas relações com os seus cores específicos, né? Que são os membros da mesma espécie. Estou citando o Tomazello porque ele pega muitas ideias de Vygotsky que ele testa hoje, né? Então, o que Vygotsky não consegue fazer, ele faz hoje e, na maioria das vezes, consegue ali ter uma comprovação, né? Então, o que isso quer dizer? Eu me constituo como ser humano através das interações, né? Então, isso significa que a compreensão de que a natureza da nossa psique, do nosso psiquismo, né, ela vem de uma simbiose dos processos relacionais que são moldados na sociedade. Esses processos relacionais são interiorizados por mim, sujeito, e esses processos relacionais, eles são transformados nas propriedades da minha individualidade, como o sujeito, né? Então, a estruturação das funções psicológicas superiores, e daí memória, linguagem, né? Capacidade de raciocínio, tem um caráter interpsíquico. Não é só a minha cabeça pensando, né? Agindo, atuando sobre o mundo. É a minha cabeça com a cabeça do outro. E, como a gente vai ver, que tem a ver com a sua pergunta, os objetos do conhecimento. Bom, e essa interação, essa constituição intersubjetiva que forma a minha psique, ela acontece necessariamente pela compartilha, né? Para usar o termo tomaseliano, com os meus co-específicos, né? E
intra mim mesma, né? De forma intrapsíquica, com os conhecimentos que eu já tenho construídos. Então, eu tenho uma concepção para Vygotsky de que o ser humano é interativo e é dinâmico. Ele é construído socialmente por meio das regulações externas, né? Então, tendo em vista aquilo que ele experiencia, as relações que ele tem com os outros e as internas, né? Que é a mediação que ele próprio faz com os conhecimentos que já construiu. Ele incorpora experiência, ele incorpora, desculpa, valores, percepções, visões de mundo e a linguagem daqueles com que interage. E a linguagem é encarregada de sentido, de informação, de conhecimento, né? Na perspectiva vygotskiana, há uma relação muito estreita entre o aprendizado e o desenvolvimento humano, né? Porque, em grande medida, a gente tem que o desenvolvimento humano depende das possibilidades de aprendizagem, que aqui o sujeito tem acesso, né? Tendo em vista o grupo social, cultural de que ele participa. Então, as relações sociais são elementos básicos, fundamentais para a ação de aprender. De maneira que, ao possibilitar o diálogo, desculpa, né, e a consolidação de práticas rotineiras, né, então tem a ver aí com o que a gente faz no cotidiano, né, a coletividade, então a minha relação com o outro, o grupo social do que eu participo, potencializa aquilo que eu incorporo, aquilo que eu construo de conhecimento. E aí a gente vai chegar nessa pergunta, Ju. Isso aqui está bem no comecinho do texto da professora Sforne, e é quando ela coloca o problema que leva ela a escrever é um capítulo de livro, né? Ela diz o seguinte, ó, as interações sociais é dado lugar de destaque na escola de Vygotsky. Ok, Vygotsky é um interacionista, né? Mas o seu valor no contexto escolar das interações sociais não está restrito à regulação sujeito-sujeito. Não é a interação Natália e Juliana, simplesmente, né? Mas, né, o valor dessas interações ele está, né, no objeto que se presentifica nessa relação, o conhecimento. O que isso significa? E aí ela está dizendo, em outras palavras, é somente na relação entre sujeito, conhecimento e sujeito que a mediação se torna um conceito fundamental ao desenvolvimento humano. O entendimento dos conceitos de objetivação e apropriação dos mediadores culturais é fundamental para a compreensão da importância da atividade mediada como condição para o desenvolvimento humano. Isso significa o quê? A gente precisa pensar, e aí é que está, né, o ponto-chave, na interação como sendo um processo não apenas entre os indivíduos. É um processo também do indivíduo com relação ao objeto, ao fenômeno, aquilo que ele está conhecendo. E aquilo que ele está conhecendo pode ser um fenômeno abstrato, pode ser um fenômeno concreto, né? Então, essa relação interativa é uma relação associada necessariamente a como o sujeito conceptualiza, considerando as práticas que ele tem, né? A trajetória de vida, as experiências, que envolvem a relação com o outro, claro, mas tem a ver com a relação que ele tem com aquilo que ele está conhecendo. Então, é nesse sentido que a interação é colocada aqui. Não essa interação, e eu vou falar mais para o final da apresentação, a interação face a face, ou interagir, eu dizer, olha, eu estou tendo acesso a alguma coisa, então eu estou interagindo com aquilo, mas é a interação como princípio sociocognitivo. Eu interajo, né, com o objeto que eu estou conhecendo para conhecer esse objeto. Na educação, a gente vê isso de forma muito fácil quando a gente pensa em aulas práticas. Né? Uma aula, sei lá, vamos pensar geografia, né? Que você conhece bem. Eu tô tendo lá uma aula na geologia, estou estudando rochas, né? Aí estou vendo alguns determinados minerais ali. Aí eu vou para o laboratório e tenho acesso a diferentes minerais, começo a comparar um mineral com o outro, vejo que a cristalografia é diferente. Eu estou em contato direto com o objeto, estou percebendo, estou interagindo com o objeto, com o meu próprio fenômeno que eu estou conhecendo. Consegui me fazer entender?
Sim, consegui. E aí, no caso, só para me entender melhor, o que seria então esse conceito de objetivação? É quando você consegue trazer para si o valor que você estabelece em termos conceituais para aquele objeto, é quando você internaliza. Ah, Quando sim. você É que mais para conhece. frente ela fala depois de novo, né? Oi? É que mais para frente ela fala de novo, né? Tá, eu Que vou falar também mais um pouquinho aqui. Uhum. Ela diz que existe uma grande diferença entre o desenvolvimento de nós, seres humanos, e dos animais. Né? Ela diz o seguinte, e ela cita para isso Leontiev, né? Que o processo de apropriação da experiência acumulada pela humanidade ao longo da sua história social é típico nosso. Então, o que os animais não têm e por isso se desenvolve de uma outra forma? Não tem esse processo de apropriar-se daquilo que foi acumulado na humanidade e a gente apropria, né? A gente tem uma característica fundamental, né, que os animais não têm, que é a capacidade de trabalhar, né? Então a gente tem uma atividade de criação, de produção, que é o trabalho, né? Quando a gente cria os objetos, né, as ferramentas, os utensílios, os programas computacionais, os sistemas de logística, sei lá, os procedimentos médicos, as rotinas bancárias, enfim, tudo, né, que satisfaz as nossas necessidades, como seres humanos sociais que somos, a gente está criando conhecimento sobre essa criação. Então, é isso que é essa experiência acumulada, né? Então, ao mesmo tempo, né, em que a gente produz bens materiais, a gente desenvolve os conhecimentos, os saberes sobre o mundo, né? Então, a gente desenvolve ciência, a gente desenvolve tecnologia, a gente desenvolve arte. Ciência, tecnologia, arte, conhecimento e informação é o que está aí no escopo, é o que constitui essa experiência acumulada pela humanidade. E é isso que eu, Natália, né, quando nasci, não nasci há 10 mil anos atrás, né? Mas é por isso, por essa experiência acumulada, que eu sei muita coisa que aconteceu há 10 mil anos atrás. Eu conheço um pouco de história do Egito Antigo, da Grécia, da Roma, né? Que eu tenho alguns conhecimentos aí, e aí não é tão longe, né? Mais recente, mas de como foi o processo de entrada dos europeus no território que hoje é o Brasil, né? Como foi aí mais recente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Eu não vivenciei nada disso, mas eu sei, e aí educação formal, do que a gente vai falar depois, porque eu tenho na história humana, na nossa forma de se organizar, essa reunião de conhecimentos sobre. Né? Então, eu interajo com um livro, né, de história para saber isso. Eu tenho aula com um professor para saber isso. Né? Eu assisto documentário para saber. O documentário é um objeto. Né? Então, é uma forma ali de eu pensar num processo de mediação. Né? E aí a interação se dá entre mim e entre o objeto. E lógico, né? Entre aquilo que está sendo veiculado no documentário, se for o caso, né? E aí ela diz o seguinte, né, citando Leontiev de novo, que as aptidões, os conhecimentos e a técnica desenvolvidos na produção da vida material cristalizam-se nos produtos materiais, intelectuais e ideais. Né? Então, isso é o que está na base, né, do que a gente entende pelos conteúdos educacionais, curriculares, né, presentes nas diferentes disciplinas. O homem não se relaciona de forma direta com o mundo, óbvio, né? Essa relação do homem com o mundo, ela é mediada pelo conhecimento que ele objetiva. O que é isso, né? Eu tenho um processo de subjetivação e tenho um projeto de objetivação. No processo de subjetivação, eu estou comigo mesmo, sujeito. No objetivação, eu estou com relação ao objeto, ao que está fora de mim, né? E esse conhecimento, né, que foi objetivado pelas gerações precedentes, né, gerações anteriores, pelos instrumentos físicos ou de natureza simbólica, como a própria linguagem, ele se interpõe entre o homem, os objetos e os fenômenos. Então,
aquilo que ela vai chamar lá dos mediadores culturais, um deles é a linguagem, que é uma ferramenta psicológica por excelência, né? Por meio da linguagem, a gente conhece muita coisa, a gente interage, inclusive. E ela diz, né, que do mesmo modo que os instrumentos físicos potencializam a ação material dos homens, os instrumentos simbólicos, signos, potencializam sua ação mental. Não sei se você vai lembrar, mas tem um momento do texto que ela dá o exemplo de uma colher, né? Quando a criança começa a aprender a usar a colher. É lógico que ela observa o uso da outra pessoa, ela começa a entender, a compreender pela observação que o adulto ou que outra criança, talvez mais velha, utiliza a colher para ter acesso ali a um alimento, né? E para ter acesso efetivo ao alimento e ingerir, ela precisa levar à boca. Mas é claro que existe também a intervenção do adulto, de pegar a mão da criança, levar lá onde ela está, onde está o alimento, e depois levar à boca. A gente tem aí um instrumento físico, que é a colher, que está intermediando, que está mediando o acesso da criança à comida. Só que esse é um instrumento concreto, simples. A linguagem vai ser um instrumento que, por excelência, vai mediar a nossa construção do conhecimento. Então, por isso, né, pensar numa disciplina de linguagem e aprendizagem. Ela fala também das ferramentas psicológicas, né, que estão na base da mediação. E aí ela caracteriza as ferramentas psicológicas como sendo formações artificiais, então criadas, né, de natureza social, não orgânica, não biológica, e também coletiva, não individual. Essas ferramentas são dirigidas para o controle dos processos comportamentais. Então, é a autorregulação, né? Do outro, a regulação, então, que é hétero, e de mim mesmo, né? E essas ferramentas psicológicas são os meios técnicos que dirigem, né, o controle dos processos da natureza. Então, se a gente pensar num outro instrumento bastante básico, o próprio guarda-chuva, né, a gente interfere, a gente medeia, é uma forma de conhecimento, né? Eu sei o uso daquilo, para que serve, assim como eu sei a colher, e eu atuo sobre o mundo utilizando, eu não molho, né? As ferramentas psicológicas, né, que são essas formações criadas aqui pelo indivíduo, né, por nós, como seres humanos, e atuam nesse controle do comportamento, dos processos naturais, são, né, entre outros, a linguagem, sistemas de contagem, as técnicas de memória, os sistemas de símbolos algébricos, obras de arte, escrita, esquema, diagrama, mapa, desenho mecânico, todo tipo de sinal convencional. Então, se você vê, aqui é a base, né? É uma série de criações humanas bastante, não vou dizer singelas, mas que tem uma natureza mais básica, né? E que a partir delas vão ser feitas várias coisas, né? Com o conhecimento que eu tenho, por exemplo, dos mapas, e aí sua área, eu consigo pensar em determinadas organizações ambientais que eu não consigo pensar sem conhecer o mapa, sem entender, né, aquela carta, né? Sem entender essas relações que eu tenho de delineamento da área, sem entender, dependendo do que eu tenho na legenda do mapa, de como se configura a região e por aí vai. E agora ela começa a falar sobre o processo de internalização, né? Ela diz que nas ações mentais, né, tendo em vista que essas ações acontecem por meio da internalização, né, que é quando eu, na interação com o outro e com o objeto, eu consigo ter acesso às propriedades, né, desse objeto e eu construo conhecimento, né? Os conhecimentos adquiridos transformam-se em instrumentos internos da mediação. Então, assim, se num primeiro momento eu não tenho acesso àquele conhecimento e eu consigo objetivá-lo e internalizá-lo, quando eu passo a ter esse conhecimento internalizado, né, então, vamos pensar assim, tá na minha cachola, né? Esse conhecimento internalizado, ele vira um conhecimento que vai se reunir com outros conhecimentos e me ajudar em outras mediações, né?
para lidar com outros conhecimentos, né, com a construção de outros conhecimentos, com outras demandas diárias. E no processo de desenvolvimento humano, e aí pensando da criança, na forma da sua ontogênese, os signos, né? Então, a linguagem, sobretudo, ela passa a substituir os objetos do mundo real, né? Então, eu me refiro ao mundo, eu consigo falar sobre as coisas, sobre o próprio conhecimento, como que a gente está fazendo aqui, né? Numa ação meta, porque eu não preciso toda hora, eu quero falar da minha agenda. Olha, eu uso para eu anotar, porque quando eu uso, eu não consigo lembrar. Não precisa disso, né? A gente tem signos que substituem, né, os objetos, os fenômenos. Isso é muito importante para a gente ir cada vez mais desenvolvendo o nosso psiquismo para dar conta de abstrair, né? Que é um processo fundamental para a construção do conhecimento. As ferramentas psicológicas sobre as quais a gente falou no slide anterior, né, em que entre elas está a linguagem, está o sistema de contagem, né, está o mapa e por aí vai, elas são fundamentais para a estruturação das atividades mentais, né? Portanto, elas são fundamentais para o desenvolvimento dos conteúdos e das formas do pensamento. Quando a gente pensa na linguagem, para verificar um pouco, né, da fundamentabilidade dessa ferramenta psicológica, é só a gente imaginar qual seria a chance da gente construir conhecimento sobre, sei lá, como aconteceu a Guerra Fria sem linguagem. Que jeito que a gente faz isso? Né? Então, é pensar assim, que a forma como a gente se encontra hoje, né, na história evolutiva da espécie, como esses seres que são capazes de agir sobre a natureza, sobre os seus corpos específicos, cria coisas, né, tem computador, tem internet, isso é possível em grande medida por conta de uma ferramenta psicológica específica que é a linguagem. A forma e o conteúdo do pensamento possível ao homem não está em cada indivíduo, Juliana, Natália, né? Mas nessa forma e esse conteúdo do pensamento estão os instrumentos produzidos e disponíveis ao homem ao longo da vida. Então, de novo, a ideia de acumulação, né, de ter esse conjunto de conhecimentos construídos de forma colaborativa, coletiva, pela espécie, né, pela sociedade. Na apropriação dos mediadores culturais, e aí esses mediadores culturais tem não só esses conhecimentos que a gente constrói, mas o próprio professor, né, que é aquele que vai atuar intencionalmente, que é algo que a professora Marta fala no decorrer do texto, né, e está a essência do desenvolvimento psíquico, desculpa. E daí ela diz, né, porque as atividades mentais, né, e as formas de pensamento se objetivam em conhecimentos sistematizados, né? Então, essa objetivação é essa consolidação que vai possibilitar a minha internalização depois como indivíduo. Mas isso está consolidado de forma objetiva e não subjetiva, né? Não depende do indivíduo, mas isso depende de toda a sociedade, né? De toda a coletividade, nesses conhecimentos que foram sistematizados. Isso se dá por onde? Pela linguagem, mais uma vez. Pelo menos da forma como a gente é enquanto espécie humana. Se a gente tiver, não sei, uma outra espécie aí que tenha também essa acumulação, né, de experiências, de vivências, de bens culturais, artísticos, científicos em outro lugar dessa galáxia ou de outra, pode ser que se tenha um outro mediador cultural, uma outra como é que eu posso dizer, uma outra ferramenta psicológica, que não seja a linguagem, mas no nosso caso, né, seres humanos é a linguagem. E aí também, além da linguagem, né,
que é o que mais interessa aqui para a gente, os sistemas de contagem, as técnicas mnemônicas, aquelas funções psicológicas, né? Que eu acabei de citar lá no slide anterior. Então, mediadores culturais, né? Eles acabam possibilitando, sendo possibilitados e possibilitando, né, por meio do conhecimento, porque aí é uma via de mão dupla, essas ferramentas psicológicas, né? Então, por exemplo, eu como professora sou uma mediadora cultural, suponhamos assim. Então, eu possibilito, né, a objetivação dos conhecimentos sistematizados por meio da linguagem, né? Se eu quiser, por exemplo, para sair do meta, né, falar um pouquinho sobre a história da neurociência, eu vou fazer isso pela linguagem. E isso, né, acontece quando há apropriação desses conhecimentos, né, pelo homem que incorpora esses conhecimentos, né? E a partir da incorporação, desses conhecimentos, ocorre o desenvolvimento intelectual e ideal que estão ali nesses conhecimentos, que são possibilitados por esses conhecimentos. Quando a gente afirma que um instrumento físico ou simbólico foi apreendido pelo sujeito, né? Então, físico seja lá a colher utilizada, simbólico seja o conhecimento de como aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? Significa que nele, né? Então, nesse sujeito já se formaram as ações e operações motoras e mentais necessárias ao uso desse instrumento. E aí, eu não sei também se você lembra, mas ela vai falar um pouquinho lá, para exemplificar isso tudo, do processo de aquisição da escrita, né? Então, da alfabetização. Ela coloca uma questão que é do Leontiev, né? E Leontiev, em um dado momento, lá dos seus escritos, se pergunta assim: essas ações, né? Lembrando que essas ações é isso aqui, né? Ações e operações motoras e mentais necessárias ao uso do instrumento. Então, essas ações e operações motoras e mentais podem informar-se sobre a influência do próprio objeto. Então, significa assim, quando eu consigo desenvolver essas ações e operações mentais, motoras, eu preciso só do objeto. Se eu tiver só a colher ali, eu dou conta, eu, criança de 1 ano, de entender colocando a colher, né, na minha vasilha de sopa que a minha mãe pôs para mim e eu vou trazer? Não. Eu preciso do outro. Pode ser até para eu observar o outro fazendo. E muitas vezes eu preciso mesmo que o outro haja intencionalmente, que é o que vai acontecer na escola, né? Para trazer na minha boca ali e eu ver. E ele diz não, né? Isso porque, objetivamente, as ações e operações são concretizadas, dadas no objeto, mas, subjetivamente, elas são apenas propostas à criança, sugerido à criança, né? Mas a objetivação acontece quando o adulto interfere, né? Ou uma criança maior, dependendo da situação, né? É nesse contexto que podemos entender a importância e a finalidade da interação social no processo de desenvolvimento humano, né? As aquisições do desenvolvimento histórico das aptidões humanas não são simplesmente dadas aos homens nos fenômenos objetivos da cultura material e espiritual que os encarnam, mas são apenas postas. Para a gente se apropriar desses resultados, para fazer deles as suas aptidões, os órgãos da sua individualidade, a criança, o ser humano, devem entrar em relação com os fenômenos do mundo circundante através de outros homens, né? Isto é, um processo de comunicação com eles. Então, essa comunicação, essa interação, ela é intersubjetiva e ela está na base da construção de qualquer conhecimento, né? Assim, a criança aprende a atividade adequada. Pela sua função, esse processo é um processo de educação. E aí o papel da escola, como o lugar em que a mediação ela é intencional e ela é feita por alguém, para que aquele que está aprendendo conheça, saiba
o uso daquilo que está sendo aprendido, né? Então, o que é isso? É o mostrar a colher, né? É mostrar como eu uso a colher, e não necessariamente a colher existir. As ações e as operações requeridas, né, assim como a formação das faculdades e funções necessárias à sua realização, são desenvolvidas na criança somente porque a relação que a criança estabelece com os objetos é mediada por outros seres que já se apropriaram desses objetos. E daí ela vai dar os exemplos lá da escrita, né? Então não adianta você ter uma sala, né, em que você tem lá o alfabeto, né, em que você tem vários cartazes, né, com frases. Não adianta você ter parlenda sendo pronunciada, não adianta nada disso. Se você não ensina para a criança as relações entre grafema e fonema, se você não ensina para a criança o valor das letras, se você não ensina para a criança que existe uma forma de combinar essas letras. Então, se você não tem a mediação do professor, né? Nesse caso da alfabetização. E aí ela diz que a gente pode ampliar o conceito de mediação. Isso é muito importante e é o fundamental do texto, né? Incluindo a mediação social, como ação compartilhada entre pessoas com os elementos mediadores, né? A criança entra em comunicação prática e verbal. Então, vê que a ideia de comunicação, a ideia de interação, a ideia de linguagem está muito associada ao fazer, ao agir, né? Linguagem, interação, comunicação como ação, né? Como uma perspectiva que percebe a prática. No processo de ensino, a interação entre as pessoas assume uma característica bem definida, que é a intencionalidade, né? A gente costuma falar também da intencionalidade pedagógica, mas não é simplesmente isso, né? Não é você ter um objetivo formativo quando você apresenta ao aluno um conteúdo sobre o qual você quer que ele construa conhecimento, né? Quando a gente está pensando nessa intencionalidade, é na ideia de que eu quero que a criança, no exemplo da colher, eu quero que ela aprenda, que ela aprenda que levando a colher até a vasilha e depois até a boca, ela vai ter acesso à comida, ela vai conseguir comer. É eu, né? Mostrar para a criança que ela combinando determinadas letras, ela representa sons que significam uma palavra, né? Então, essa intencionalidade, no caso da mediação, que é feita pelo professor, ela é uma intencionalidade que direciona a interação, nesse caso, a interação social, que é estabelecida entre o professor e o aluno, e a interação do aluno com o objeto, né? De forma diferente da aprendizagem de uma ação motora, né? Então, por exemplo, no caso do exemplo da colher, né? Que a comunicação prática, ela pode ser suficiente para reprodução, né? Então, eu não preciso falar para a criança, até porque nem se ela vai entender. Olha, você tem que pegar a colher, colocar aqui assim, depois dizer, não, eu mostro para a criança e leva a mão, né? Quando a gente está falando de aprendizagens mais abstratas, né, mais complexas, como a leitura, a escrita e o cálculo, né, eu tenho aí convenções que não são estabelecidas previamente, né, que no caso assim, que a criança não conhece simplesmente observando o uso, né, que se faz desses signos aí. É o que eu acabei de falar do processo de alfabetização, né. Para a criança se apropriar da escrita, por exemplo, né, a comunicação verbal e prática devem ser intencionalmente dirigidas à reprodução das ações adequadas com esse objeto em pauta, sejam as letras em determinados momentos, sejam as relações entre os sons e as letras, né? Seja as possibilidades de combinação das sílabas e por aí vai. De maneira que elas sejam apropriadas como instrumentos simbólicos que permitam a ação mental com o mundo circundante, né? A função social da escrita. O que eu vou fazer com isso, né? Como processo de internalização, as marcas externas, né, que são os signos, são transformadas em processos internos de mediação do sujeito com o mundo. Eu entendo que a escrita tem uma função e eu consigo utilizar elementos ali
para representar coisas por meio da escrita. Claro que isso, né, já como um produto de todo o processo. Então, ensinar implica necessariamente a gente transferir aos estudantes os mediadores culturais, né, como a linguagem, por exemplo, né, que o professor já possui e que regulam sua atividade. Então, esses mediadores culturais são ali os conhecimentos construídos, sistematizados no caso do professor. E aí, a gente pode pensar em um duplo tipo de mediação no caso da escola. A gente tem uma primeira mediação que se refere à relação entre o professor e os estudantes, então é uma relação tipo interação social, né? E uma outra mediação que está associada à relação entre estudantes e o conteúdo escolar. Então, é entre o aluno e o objeto do conhecimento, né? Em termos do desenvolvimento psíquico, quando a gente fala da relação entre o professor e os estudantes, ela só se realiza quando a ação docente envolve a disponibilização dos conteúdos escolares como elementos mediadores da ação dos estudantes. Isso é, quando isso é feito, né, de uma forma que esses estudantes tenham capacidade de realizar de forma consciente as ações mentais objetivadas nos conhecimentos historicamente produzidos. O que é isso, trocando em miúdos? Contextualização. Né? Quando eu sei para que não adianta eu saber só o que é, eu tenho que saber como é e para que serve. E isso quem faz, quem tem esse papel nesse processo de mediação, que é um papel ativo, intencional, é o professor. Então, é o conhecimento como sendo mediador da atividade psíquica compartilhado na comunicação prática e verbal entre as pessoas. Então, sem linguagem, sem comunicação, sem interação, não há construção do conhecimento. E a gente está quase finalizando, né? Então, é importante que a gente entenda a mediação docente para muito além da relação interpessoal, né? Quando a gente reconhece que a mediação não se resume à presença corpórea do professor junto ao estudante, né? E agora que a gente está na EAD, ou que a gente está no regime remoto muito menos, que não se trata de ajuda aleatória, né? E que o principal dessa relação entre pessoas é a ação sobre e com os objetos específicos, né? Que são os elementos mediadores. O foco da atenção recai para o conteúdo a ser ensinado e o modo de torná-lo próprio aluno, que está na base do que o professor tem que fazer, né? Isso significa reconhecer que a mediação do professor começa muito antes da aula, né? Lá no planejamento, na organização das atividades de ensino, né? Quando a gente começa a estruturar as situações de comunicação prática e verbal que a gente vai ter com os nossos alunos, né? E que a gente vai propiciar para que os nossos alunos tenham com os seus colegas, né? E em torno das ações como objeto da aprendizagem, né? Com o conteúdo, né? Que a gente precisa fazer com que o aluno aprenda. A afirmação do papel mediador do professor no processo de aprendizagem do estudante não é, isso é muito bacana, né? Uma afirmação política de valorização do professor, mas de valorização do conhecimento sistematizado, acumulado ao longo de anos e anos e anos e anos e anos, né? E que a gente, como professor, tem um acesso de uma forma estruturada e por isso é sistematizado, né? Esse processo deve sempre ocorrer sem que a transmissão dos resultados do desenvolvimento sócio-histórico da humanidade nas gerações seguintes seria impossível. Esse processo de transmissão do conhecimento de geração para geração, que é feito em larga escala pelos livros, né? E hoje a gente tem pelas ferramentas computacionais, é o que possibilita com que a escolarização, né, aconteça, com os processos de educação formal, né, que eles aconteçam, que a mediação aconteça, né? A valorização do conhecimento sistematizado estende-se à valorização do professor como quem domina o saber e os meios de torná-lo acessível ao estudante. Quando a gente evidencia o domínio dos conhecimentos na atividade de ensino, ou seja, no efetivo exercício desse tipo de mediação,
é que se justifica, desculpa, a valorização profissional do professor. Então, o professor não é aquele que promove, né, o acesso do aluno ao conhecimento, é aquele que leva o aluno a conhecer. E como que a gente leva o aluno a conhecer? Possibilitando as práticas pedagógicas que favoreçam isso. E aí a gente vai entrar em Ausubel, por exemplo, na aprendizagem significativa e tudo mais. E aí, agora a gente está praticamente fechando mesmo, prometo, só para a gente fechar e não ter dúvidas com relação ao processo de interação, né? Então, a gente tem que ter em mente aqui, quando a gente está falando de interação, a gente está entendendo a interação tanto como o princípio sociocognitivo fundamental à construção do conhecimento. Então, eu construo conhecimento porque eu interajo com o objeto e porque eu interajo com o outro, né? Então, é aí que eu construo conhecimento, princípio sociocognitivo básico, né? Está na base da nossa psique. E também como locus em que as relações acontecem, né? Então, eu aprendo pela interação com o outro e pela interação com os objetos, né? É na interação com o outro que eu aprendo muita coisa. Então, na interação com o meu objeto do conhecimento que eu aprendo. Os processos interacionais que acontecem em sala de aula têm por base dois aspectos. Primeiro, o caráter social do desenvolvimento humano. Então, o que a gente tem aqui? Que para se desenvolver é necessário interagir. E isso é básico na sala de aula. Sobretudo quando a gente está falando numa sala de aula normal, né? Em que a gente tem os alunos todos presentes, nos processos interacionais comumente empregados, né? E a concepção de que a linguagem constitui uma ferramenta simbólica privilegiada de mediação. Por meio da linguagem, é na linguagem que as mediações são feitas, né? Sobretudo a mediação pedagógica, né? A mediação do professor. A interação abrange as relações explícitas, que são estabelecidas face a face, né, entre os indivíduos, e a condição inescapável de inserção social do sujeito em sua posição de participante do processo sociohistórico. A gente não está sozinho no mundo, né? A gente faz parte de comunidade de práticas, de sociedade, né, de grupos sociais. Consequentemente, a gente tem que a inserção social é uma condição típica para o desenvolvimento humano. E a interação se dá também entre o ser humano e as ferramentas culturais de natureza simbólica ou técnica que ele domina e que são integradas à sua ação, que é o caso das ferramentas digitais hoje. Não são meras possibilidades instrumentalizadoras de eu entrar em contato com o outro, eu interajo por elas. É a interação homem-máquina, né? É a possibilidade de eu acessar vários sites hoje para buscar conhecimento, né? Não sei se vai ser conhecimento como a gente vai ver na próxima unidade, mas informação pelo menos vai ser. E a gente tem dois escopos envolvidos nas práticas de ensino-aprendizagem que são associadas ao desenvolvimento. E eles são resultantes das interações sociais e das trocas com indivíduos mais experientes, né? Nas quais, então, nessas trocas, né, a mediação acontece pelas atividades realizadas. O primeiro escopo são os aspectos sociocognitivos e os aspectos didáticos pedagógicos, né? Então, a gente tem, primeiro, os aspectos sociocognitivos, como sendo o papel sociocognitivo atribuído à interação nos processos de construção do conhecimento. Então, a interação é o que possibilita, né, através do outro e através do objeto, eu conhecer, né? E o segundo, que são os aspectos didático-pedagógicos, diz respeito tanto aos procedimentos e aos canais de interação que são usados pelos alunos e pelos professores nas práticas de ensino-aprendizagem, quanto também ao estudo interativo das estratégias didáticas implementadas pelos professores. Quando a gente está inserido, né, em um universo de significações culturalmente configuradas, o processo de construção de conhecimento do indivíduo se dá justamente na interação. Então, lembrando, interação como princípio sociocognitivo e interação como locus, né, onde a aprendizagem acontece. Para a gente refletir, o que implica nos apropriarmos das perspectivas e dos recursos relativos à informática na educação para as práticas de interação, linguagem e comunicação envolvidas na construção do conhecimento
e especificamente nos processos de ensino-aprendizagem? Quer falar sobre isso? Ficou com alguma dúvida com relação a tudo que eu falei até agora? Que a gente passou da hora, eu tô preocupada. Não, Natália, eu acho que os pontos que eu tinha dúvida foi esclarecidos conforme você foi falando. Só uma dúvida, no caso, as tecnologias digitais, elas podem entrar nessa questão de ferramentas psicológicas? Elas entram como os mediadores culturais Ah, tá. Eu de acho que uma foi só cultura que isso. é super recente, né? Uhum. Alguma dúvida? Quer comentar algo? Aqui as referências. Acredito Tá. que não. Então, muito obrigada, Ju, pela sua presença. Fomos só nós duas mesmo. Depois eu vou postar a aula lá no AVA, tá bom? Tá, joia. Então tá, boa noite. Beijão, Ju. Boa Tchauzinho. noite, obrigada. Tchau. Nada. Tchau.